Espectadores do Eurosport, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão de ciclismo. Estamos com imagens desde a etapa número 1 da Paris-Nice, a Corrida do Sol que nos leva todos os anos, desde as imediações da capital de França, Paris, até à costa do Côte d'Azur, até à Riviera Francesa, em Nice. É uma prova que João Almeida tinha no calendário para poder regressar a um sítio onde ganhou a etapa no ano passado. Uma corrida que tem estado no calendário alternadamente com o terreno adriático do ciclista português, mas uma doença a seguir à volta ao Algarve tirou o João Almeida desta competição, mas não tirou outros grandes nomes que aqui vão estar, como Juan Ayuso da Lidl Trek ou Jonas Vingegaard da formação da Visma Lease a Bike. A Visma que tem vindo a dominar nas duas últimas edições, e se quiséssemos estender também a 3 vitórias nas últimas 4, também o poderíamos fazer. Primoz Roglic em 2022, Matteo Jorgensen em 2024 e 2025. Pelo meio, vitória da UAE com Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard à procura de uma prova importante também no seu palmarés. Um palmarés que no ano passado passou a contar com a Volta à Espanha. Foi lá que se estreou a vencer grandes voltas para além do Tour de France, claro. Falta-lhe ainda a Volta à Itália, onde vai estar em maio próximo. Jonas Vingegaard, que está a fazer aqui apenas a abertura da temporada. Good to see you back on Paris-Nice. But first, tell us a bit, how are you? We know it was not the plan initially to come here. How did you recover from the crash and from the illness after? Yeah, I mean, it wasn't the plan initially to be here, but I'm here and I'm happy with being here. So yeah, I think I've had a pretty decent preparation for here, but yeah, we will see in the race. What does the course inspire you this year? With a lot of quite a few middle mountain stages. So is it a course you like? Yeah, I mean, there's a lot of uphill finishes and hard days for the GC, so will be very interesting to see in this race how it will be. So of course we have a very strong team, and I'm really looking forward to racing here. Thank you very much. Jonas Vingegaard ansioso por voltar à competição, contente com o bloco que a Visma trouxe até esta mesma prova. Um Vingegaard que treinou afincadamente para poder estar em boa forma neste início de temporada e que simbolicamente vai partir com o dorsal número 1, na ausência do colega Matteo Jorgensen, que vai estar a tentar ganhar o terreno adriático já a partir de amanhã. Já falaremos mais acerca dos blocos de cada equipa. Recordar que temos apenas uma presença portuguesa nesta edição e logo do campeão nacional, Ivo Oliveira, dentro da UAE Emirates. É uma corrida que se vai iniciar com uma jornada que não é totalmente plana, bem pelo contrário. Na parte final, os ciclistas têm um pequeno circuito com uma ascensão que vão efetuar até em 2 ocasiões. Uma curta ascensão, mas com algumas rampas bem inclinadas, que nos vão permitir ver com toda a certeza um final bastante atacado. A etapa tem 170 km e 900 metros. E atenção à chegada a Carrière-sous-Poissy, esta pequenina localidade situada numa das margens do Sena. Numa bonita curva, vamos ter imagens bastante bonitas ao longo de toda a jornada e particularmente os últimos 70 km com 4 contagens de montanha de terceira categoria. Paris-Nice a manter a tradição a que também habitualmente vemos na abertura de provas como o Criterium do Dauphiné, provas organizadas pela mesma entidade, a ASSO, de não termos uma primeira jornada nem com contrarrelógio, nem com uma etapa totalmente orientada para os sprinters. Sempre algum sal e alguma pimenta nestes primeiros dias em que arrancamos com grandes corridas de uma semana. E esta é a primeira grande corrida de uma semana
que temos este ano no continente europeu. A partir de amanhã teremos também em paralelo o terreno Adriático em Itália, Paris-Nice em França, e assim pouco a pouco vamos colocando pois tudo em marcha, tudo em andamento nesta temporada velocipédica de 2026. Temos já a possibilidade de olhar para a fuga do dia, uma fuga com 6 elementos que tem sido sempre mantida muito perto por parte do pelotão, com Casper Pedersen da Sodal, Quickstep, Luke Durbridge e Patrick Camper da Jagualula, Max Walker da F Education Easy Post, Mathis Lebert da Total Energie e Sebastian Grignard da Lotto Intermarché. São estes os 6 ciclistas que estão na frente. Dentro dos que lá estão, só Mathis Lebert da Total Energie é um ciclista que não representa uma equipa do World Tour, mas está numa das melhores Pro Teams. E vamos vendo ali a mensagem também de que hoje acabou por abandonar Kellan O'Brien. Portanto, a Jayco, que tem 2 elementos na frente, já não tem o Kellan O'Brien, que abandonou logo no início da corrida. Vamos arrancar então a cobertura do Paris-Nice nos canais Eurosport. Ao longo de toda a semana, comentários de Gonçalo Moreira e Paulo Martins. Menos de 70 km para o final, fuga a 1 minuto e 15, pelotão tranquilo, dia frio, mas aparentemente sem grande vento e com condições a nível do clima pois, ideais para os corredores poderem levar até bom porto esta primeira jornada, que vai guardar com toda a certeza, Paulo, e desde já boa tarde, o interesse principal da etapa está muito concentrado ali na parte final e, portanto, esta jornada vai nos levar a ter algum suspense, porque temos um final tipo clássicas que vai começar já em breve, com a primeira das 4 contagens de terceira categoria. Olá, boa tarde. Exatamente, eu diria que a parte que até agora foi realizada é a parte mais fácil desta primeira etapa que tem aqui no Paris-Nice. O menu principal está guardado para estes 65 km, basicamente, que vamos ter pela frente. Estão à portinha de iniciar a primeira das contagens da terceira. E nota-se aqui também todo o nervosismo de muitos blocos quererem trazer os seus ciclistas bem colocados. Uns pelos homens da geral, acredito que algumas equipas também com o desejo de tentarem ultrapassar estas dificuldades que vão ter pela frente. E as últimas 2 em concreto, a pensar em poder ganhar a jornada, não pensando na geral, mas pensando em ganhar esta primeira etapa, e isso dá logo a liderança da competição. Mas hoje começa-se a jogar a geral. É uma subida de terceira categoria que é muito explosiva. E sendo logo ao primeiro dia, obviamente, há ciclistas como Vingard, por exemplo, que vêm à procura de sensações, procurar se os números que vai tendo a treinar se vão refletir numa boa exibição durante esta semana toda que vamos ter pela frente, sabendo ele que vai encontrar aqui ciclistas que estão a andar muito bem, que estão ganhadores acima de tudo, estão motivados. E depois também percebermos daqui a uns dias, e não falta muito para que isso aconteça, ao terceiro dia temos o contrarrelógio por equipas, que será, no meu ponto de vista, muito importante para aquilo que vai ser o jogo tático na classificação geral, porque quem sair bem nesse dia no esforço coletivo vai acabar por sair por cima nessa terceira jornada e depois pode defender nas etapas que vêm a seguir, que são etapas, algumas delas muito explosivas, duras, mas explosivas, e tem que estar bem também nesses momentos da corrida. Já vamos olhar para o percurso desta edição da Corrida do Sol. Para já estão cumpridos 100 km, mais de 2 horas e um quarto de corrida, e vamos com uma boa média de quase 45 km por hora. Estamos nos 44,6. Preparamos para subir o coto de Gare-Joinville, uma terceira categoria, 2,5 km de extensão, aproximadamente 5% de inclinação média. Esta subida não é tão dura como aquela que vai ser passada já na parte final, quando estivermos em circuito. Vamos dar 2 voltas completas com 3 passagens pela linha de meta na localidade de chegada.
para passar o Côte de Chanteloup-les-Vignes, que é um muro com cerca de 1100 metros de extensão, mas acima dos 8%. Portanto, tanto esta como a próxima subidas de terceira categoria vão ajudar a preparar as pernas para o circuito final, e dentro do circuito final temos então a maior dificuldade do dia. Tranquilidade para já aparente dentro deste grande pelotão. Recordar que não está presente o campeão desta prova, Matteo Jorgensen, da Visma Lease Bike, que vai estar este ano então no Tirreno Adriático. Também estão ausentes alguns nomes fortes da corrida nos últimos anos, sobretudo Tim Merlier, que o ano passado andou de camisola amarela, foi o primeiro vencedor de etapa e também o primeiro camisola amarela, continua lesionado no joelho, o sprinter belga da Soudal Quick-Step. Também irão para cá estar outros nomes, por exemplo, olhando para ainda dentro da Soudal Quick-Step, pois temos o regresso, não sabemos em que condições estará, mas temos o regresso de Jasper Stuyven, que esteve lesionado durante muito tempo, mas agora está de regresso. Na Movistar não está presente o Kian Huijtenbrooks, era para cá estar também o belga a liderar a Movistar, mas infelizmente é um corredor que ainda não regressa já à competição. Não deve estar para longe, porque deverá estar na volta à Catalunha, mas era um nome que tinha apontado desde o início do ano também aqui a presença no Paris-Nice. E portanto, Paulo Martins, assim só numa primeira leitura mais superficial, sou pena depois mais adiante podermos ver aqui a potência de cada bloco, mas numa leitura mais superficial temos duas equipas que... Bom, três equipas que têm aqui a obrigação de estar na luta pela vitória final do Paris-Nice. A Visma, pela tradição dos últimos anos e porque traz o melhor voltista, exceção feita a Tadej Pogacar, e portanto, não estando Pogacar, Jonas Vingegaard é o número 1. Temos a Ineos Grenadiers, que se apresenta com um lote de ciclistas muito parecido com aquele que já esteve na volta ao Algarve, sobretudo Oscar Onley e Kevin Vauquelin, que já estiveram muitíssimo bem. A Ineos tem um bloco também muito completo. E depois, bom, falei em 3, falemos em 4, não é? E realmente isto é um pelotão com muita qualidade. Mas temos a Lidl Trek do vencedor da volta ao Algarve, Juan Ayuso, e a UAE Team Emirates de Brandon McNulty, que vai ter que ser, digamos que, o substituto de João Almeida. Estas são, assim, à partida, as 4 principais equipas com os 4, 5 principais nomes para a geral. Sim, eu acrescentaria a Red Bull, porque a Red Bull, em termos de bloco, pode não ser, lá está, o tal contra-relógio coletivo que pode penalizá-los, se eles nesse dia não se conseguirem defender, porque ao contrário dessas equipas que tu referiste, a UAE, a Lidl Trek, a Ineos e a própria Visma, a Visma então, em termos de bloco, isto quando há aqui movimentações na frente, mas na Visma tiveram todo o cuidado de trazer um super comboio para o contra-relógio, com a Affini, com a Armirel, com o Campanarts. Portanto, a equipa vem muito reforçada a pensar que naquele dia pode ser um momento importante da classificação. E a Red Bull nesse campo eu acho que sai um pouco por baixo, porque não tem tantos especialistas na matéria do contrarrelógio individual em relação a uma Ineos, uma Lidl Trek, uma UAE. E, portanto, todas as outras equipas, como a Bahrein, como a Movistar, que trazem ciclistas que aparentemente podem vir a pensar na geral, mas que vão sair penalizados no contrarrelógio, que vão ter pela frente 24 km. E é nesse campo que realmente eu concordo nessas 4 equipas que tu fazes referência, mas junto também a Red Bull, porque quero perceber o que é que a equipa vai valer pelo conjunto que tem vindo a ter até agora na temporada. A Red Bull é das equipas mais ganhadoras e sabemos que alguns dos nomes que aqui estão não estão a andar mal. Vlasov já deu algumas boas indicações, o Daniel Martínez também já deu algumas boas indicações positivas na volta ao Algarve, tendo fechado top 10 e não andou mal no contrarrelógio. Portanto, é um ciclista que terá também a sua palavra a dizer se vier aqui com intenções numa corrida onde ele também tem alguma tradição. Lembrando que Martínez já fechou aqui pódio no ano em que Roglic ganhou, Vlasov também já fez pódio no segundo ano de Schachmann, que também é um dos ausentes. Aliás, falavas há pouco de muitas ausências, e a realçar que Marc Soler, de todos aqueles que aqui estão, ciclista espanhol da Movistar que já ganhou este ano, é o único presente nesta edição que pode voltar a repetir a vitória. Não sendo o Soler, vamos ter um estreante.
Vamos para já para uma curtíssima pausa e regressamos para continuar a primeira etapa do Paris-Nice. The games continue in Milano Cortina 2026 with the Paralympics, and you can follow all the action with our Já estamos abaixo dos 60 km para o final desta primeira jornada do Paris-Nice. Primeiro dia que podemos classificar de etapa de média montanha, quase 171 km, 1800 metros de desnível positivo acumulado. Este é o 10º ano consecutivo em que o Paris-Nice abre com uma etapa em linha e não com um contrarrelógio, um prog, por exemplo. Isso tem propiciado a que o primeiro homem a envergar a camisola amarela nesta prova tem sido um sprinter, mas não exclusivamente. Tivemos, por exemplo, em 2020, Max Schachmann a vestir a camisola amarela depois de vencer em Plaisir. Mas, globalmente falando, nas outras 9, dentro destas 10 ocasiões, foram sprinters que vestiram de amarelo. Olaf Kooi, Sam Bennett, Christophe Laporte, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare e no ano passado Tim Merlier. Para os velocistas, realmente há aqui algumas possibilidades, mas a etapa mais clara é a de amanhã. Há até quem diga que pode ser a única potencial chegada ao sprint, porque é uma etapa que tem uma segunda parte completamente plana. Portanto, é um bom dia para pôr aqui os lead-outs em ação. Depois a terceira etapa é o tal dia-chave para a classificação geral que ainda há pouco analisávamos, contra-relógio por equipas, com 23,5 km. Este ano já temos tido contra-relógio por equipas em algumas provas, por exemplo no Challenge de Maiorca, onde a Red Bull derrotou a Movistar, com Remco Evenepoel e com Nelson Oliveira em ação. E isto explica-se porque este ano a Volta à França abre com um contra-relógio por equipas em Barcelona. Portanto, as organizações das provas têm vindo a oferecer às equipas algum terreno para se poderem testar também nesta disciplina que tem sido poucas vezes utilizada nas grandes voltas nos últimos anos e se é nas grandes voltas pouco utilizado, nas voltas mais curtas ainda menos. Após o contrarrelógio por equipas, temos na etapa 4 a primeira jornada seletiva de montanha, com o final em alto. É verdade que a primeira parte da etapa não é por aí além complicada, mas a segunda parte da etapa é mais dura. É o final em Ushon, que é uma subida com 8 km a 4,5% de inclinação. Vai ser um percurso com muitas jornadas de média montanha, de perfil explosivo. A etapa mais dura é porventura a etapa do próximo sábado, designada pois, como etapa rainha. Uma etapa que vai ligar Nice a Oron. É mais um final em alto. A subida para Oron é uma subida pouco mais dura do que aquelas que vão ser passadas noutras jornadas, com 7 km e 300 metros, mais de 7% de inclinação média. Depois temos a sempre tradicional última chegada a Nice. A corrida tem acabado quase sempre no passeio dos ingleses, junto à praia, na Riviera. Mas claro, para chegar a Nice é preciso fazer esta diagonal no mapa de França, desde o centro-norte até ao sul do país, à Riviera do Côte d'Azur. E assim, em duas pinceladas, explica aquilo que, em princípio, vamos ter na competição, sob pena de algum destes finais poder alterar. Costuma acontecer com alguma frequência que por clima um pouco mais extremo, como aconteceu no ano passado, em que os ciclistas tiveram inclusivamente partes de etapas neutralizadas por granizadas bastante duras. Pois, por estamos ainda em março, a questão do tempo é sempre imprevisível. From Australia recovered quite well and trained into opening weekend. Opening weekend was good. Both days were okay. I felt good. So hopefully this week the fitness is good and we can go for some wins. Is today a good day for you? We know there's Marijn van den Berg in the team.
Although this year he has often did lead out for the riders, and it's a tough finish. So what's the plan really together? Yeah, of course, we're quite similar riders. He's also going well. I'm going well, and I think we'll have to see. We'll have to see in the final. It's a good day for me. Normally, I will do the sprint, but we have to see also what. How it plays out. You know, there's some climbs in the final and there's actually not so many teams to control, so it could be quite open. Íamos ouvindo o ex-Sodal Quick-Step Luke Lamperti, este ano de rosa, o rosa da EF Education Easy Post. A equipa da EF Education Easy Post depois traz aqui um lote de caçadores de etapas sem trazer ninguém para a classificação geral, pois tem que dedicar-se nestes dias, como o de hoje, Paulo Martins, a tentar potenciar os seus corredores. O Luke Lamperti diz que em princípio será ele a sprintar, mas dentro desta equipa, pois temos também o Marin Vandenberg, e ele dizia, sim, é uma chegada que nos favorece a ambos. Em princípio serei eu a sprintar, mas vamos ver como é que as pernas reagem. Ele que abriu a temporada na Austrália e diz que por esta altura já está mais do que recuperado e treinado para esta fase do ano. Sim, mas para já, como dá para perceber, mesmo com as dificuldades que há pouco fazíamos referência, que a etapa vai ter no seu final, com aquelas duas passagens aqui com o Soler, com problemas na bicicleta, talvez um furo. Ele levantar aqui a mão, o tal ciclista que eu dizia que já venceu por uma ocasião este Paris-Nice em 2018. Mas em relação ao Lamperti da EF Education, eu acredito que há a mesma ambição de outras equipas, o caso da NSN do Guirmay, que é uma equipa que tem andado sempre muito bem colocada na frente do pelotão, porque hoje tem aqui uma boa oportunidade para Guirmay voltar a picar o ponto e porque não voltar a ganhar logo ao primeiro dia e envergar a camisola amarela da classificação. Portanto, é algo que certamente a NSN hoje tem na ambição de voltar a repetir o mesmo que aconteceu na volta à Comunidade Valenciana, onde Guirmay também logo ao primeiro dia vestiu-se de camisola amarela e, portanto, por que não voltar a fazer o mesmo aqui também na competição francesa? Acredito que haja outros sprinters que aqui estão que se adaptam perfeitamente a este tipo de circuitos. Estava a pensar, por exemplo, não um puro sprinter, mas hoje temos que olhar de alguma forma aqueles homens que possam passar aquela contagem de terceira categoria que vai ser passado e abordado por duas ocasiões, e a última das quais perto da meta, que é o campeão francês, que também é uma das caras novas da Ineos, o Dorian Godon. É um ciclista que eu hoje quero ver o papel que ele vai ter, se é um papel para procurar a etapa, se é um papel para procurar defender a posição dos seus líderes e defender, obviamente, aqueles nomes que tu há pouco falavas, como Vauquelin, como Oscar Onley, como Carlos Rodrigues, que também está de regresso aos nossos canais, apesar de ele já ter competido este ano no Tour de Provence. Mas há aqui alguns corredores rápidos, não sendo esta uma prova que reúna, se calhar em termos de classicómanos e velocistas, tanta gente importante como vai ter o Tirreno Adriático a partir de manhã. Basta dizer que no Tirreno Adriático vão estar Wout van Aert e Mathieu van der Poel, e logo com isso desequilibra qualquer lista de partida. Mas aqui temos, eu diria, uma segunda linha de atletas com um perfil muito rápido, que passam também a média montanha e que por isso foram escalados para esta prova. Temos Matteo Trentin dentro da Tudor, Rick Bloemers, que é outro ciclista que já nos mostrou que também com terreno irregular anda muito forte, digamos que parte do bloco das clássicas da Tudor que aqui está. Temos o Casper Van Uden dentro da formação da Picnic, o Fábio Christen na Pinarello Q36,5, Milan Menten pela Lotto Intermarché, o Anthony Turgis da Total Energie. Talvez aqui dentro do pelotão do Paris-Nice tínhamos uma maior incerteza quanto a quem é que poderá estar na discussão das etapas, porque também o pelotão está mais nivelado. Não temos nenhum super ciclista para estas chegadas nos dias menos complicados, etapas com pouca ou média montanha, como temos, por exemplo, no Tirreno Adriático, onde ainda agora citei aqui algumas referências que são realmente pesos pesados do pelotão internacional. Claro, começando com o Mathieu van der Poel, que está a andar muito bem. O Wout van Aert parece-me estar em subida de forma, até pela boa Strade Bianchi que fez no dia de ontem, mas concordo contigo que
que neste Paris-Nice, numa etapa como esta, há aqui um lote grande de ciclistas. Eu diria que facilmente arranjamos 10 nomes com a possibilidade de discutir a corrida, caso não venha a ser partida pelos homens da geral. E acredito que vai ser também algo muito caótico na abordagem à última das passagens de montanha que vamos ter, já dentro dos derradeiros 10, 12 km da etapa, porque os sprinters vão querer estar na frente da corrida. Com isso os blocos vão querê-los posicionar. Por outro lado, os homens da geral não querem ser apanhados em contrapé e querem também entrar bem colocados nessa subida, que vão fazer o reconhecimento daqui a pouco. Tudo isso vai acabar por ser uma luta de titãs, diria, entre os blocos, não tanto entre os ciclistas, mas pelos blocos que querem andar na frente. E a estrada, como dá para perceber, desde que iniciámos a transmissão, não são estradas largas, são estradas secundárias, e acredito que todo o final da etapa que vamos ter hoje pela frente vai ser muito idêntico a isto que estamos aqui a ter. E isto quer dizer que 2, 3 comboios de equipas conseguem estar à largura da estrada e não mais do que isso. Isso vai originar realmente uma grande guerra, e estes 50 km é isso que nós vamos sentir. Se tivermos imagens frontais ao duelo e do helicóptero vista do pelotão, vamos verificar que vai haver ali constantemente uma guerra de posicionamentos, porque ninguém quer estar mal colocado. Toda a gente quer estar no local certo, posicionar-se já numa posição dentro do grupo que lhes dê segurança, não ficarem bloqueados devido a uma queda, seja em subida, mas particularmente em descida, porque a velocidade aí é maior, o pelotão acaba por se estender e uma queda obviamente retira logo aqui as hipóteses a qualquer ciclista. Estava mesmo aqui a lembrar, Paulo, que no ano passado, no arranque do Tour de France, nós vimos por diversas vezes o Jonas Vingegaard aparecer em terrenos onde habitualmente não era muito comum aparecer. Em chegadas que não eram chegadas para sprinters, mas que eram chegadas com alguma pequena dureza, que também não podíamos antecipar assim à primeira que fossem dias para voltistas, onde ele apareceu a sprintar contra o Tadej Pogačar, contra o Mathieu van der Poel, e acabou por se desenvencilhar muito bem, porque em alguns dias fez terceiro, noutros fez segundo. O ano passado a Volta à França partiu de Lille e, portanto, andou ali pela zona norte de França, andou, enfim, ainda mais a norte do que estamos hoje, porque também estamos em França, mas também na zona nordeste. E este terreno de hoje, não sendo exatamente uma cópia daquilo que apanharam durante essa primeira parte do Tour, também tem algumas semelhanças. A componente técnica que tu agora descrevias, falta aqui se calhar pois até um pouco mais de terreno recortado e ainda mais irregular, mas há aqui algumas semelhanças, e já nos deu algumas provas no passado o Jonas Vingegaard, que é um ciclista que neste tipo de contextos se consegue proteger bastante bem, e às vezes mais do que proteger, consegue também atacar. Sim, é um ciclista que gosta de andar bem posicionado, mesmo quando por vezes não tem a ajuda da sua equipa. E não é só o caso da Volta à França, que tu referiste bem, porque eu estava aqui a contabilizar no ano passado, lembrando que ele faz segundo na Volta à França, onde não ganha qualquer etapa, e entre segundos e terceiros lugares, durante as 21 etapas, ele faz 8 lugares no top 3, o que é impressionante. Um ciclista que acaba por ser sempre, muitas das vezes, derrotado nesses dias por Pogačar ou por fugas que acabaram por ter o sucesso, e ele fazia segundo ou terceiro. 8 vezes no Tour nesses lugares. Na Volta à Espanha já foi diferente, porque aí também conseguiu vários lugares no pódio, mas conseguiu vitórias de etapa e conseguiu consagrar-se como vencedor da competição. Mas é um ciclista que gosta de andar sempre bem colocado, mesmo com alguns azares que ele já teve ao longo da sua carreira, e obviamente isso também marca por vezes os ciclistas mentalmente, mas aquilo que eu vejo em Vingegaard é que as quedas não o afetaram, pelo menos não o estão a afetar nesta altura. Poderão afetá-lo, ou poderiam tê-lo afetado no momento em que ele regressou, depois daquela queda muito grave, onde Pogačar, aliás, onde Roglic, o próprio Remco Evenepoel estiveram envolvidos há uns anos atrás, e que o debilitou bastante e pôs em causa a sua presença na Volta à França. Mas depois disso nota-se que é um Vingegaard que vem estimulado e que quer regressar aos seus velhos tempos e conseguir